Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Aqui faremos reflexões e orações baseadas em cada capítulo da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Fiquem conosco e descubram onde vocês podem estar errando ou não e como encontrar o verdadeiro caminho e propósito para suas vidas. Qualquer dúvida ou correção, deixem nos comentários. Muito obrigado pela presença de todos. Vamos começar. Reflexão em Gênesis 38. O livre-arbítrio e as consequências de nossas decisões. Gênesis 38 é um capítulo curioso e intenso dentro da história bíblica. À primeira vista, parece até destoar da narrativa dos patriarcas, mas ao olhar mais atento, vemos que ele é um retrato real da vida humana. Escolhas, falhas, consequências e, ainda assim, a graça de Deus atuando para cumprir seus propósitos. Judá, um dos filhos de Jacó, faz uma série de escolhas que ilustram perfeitamente a responsabilidade que temos sobre nossos atos. Primeiro, ele desce da companhia de seus irmãos e se associa a um cananeu, Irã, Vemputuum. Em tempos antigos, a mistura com povos que não temiam o Senhor era vista como perigosa para a fé e os princípios da aliança. Aqui, já vemos uma primeira decisão de Judá. Ele se afastou da segurança de sua família e se aproximou de alianças duvidosas. E esse passo precipitou muitos dos problemas que viriam. Ele então escolhe uma mulher cananeia como esposa, V.2, e dessa união nascem 3 filhos, Er, Onã e Selá. Contudo, o texto relata que Er era perverso diante do Senhor, e por isso Deus o fez morrer, Verso 7. Ele provavelmente seguiu maus caminhos, porque, como o próprio contexto sugere, Judá estava mais envolvido em alianças carnais do que em ensinamentos espirituais. Isso reflete algo muito importante. Nossas decisões hoje moldam o futuro daqueles que vêm depois de nós. Após a morte de Er, Judá diz a Onã para cumprir o costume do levirato, Verso 8, para que Tamar tivesse descendência. No entanto, Onã, pensando apenas em si mesmo, recusa-se a cumprir essa responsabilidade. Ele se deita com Tamar, mas impede a concepção, derrubando a semente no chão. Verso 9. Onã também escolhe agir por egoísmo, e assim também é julgado por Deus. Cada decisão, afastar-se da família, casar sem temor a Deus, criar filhos sem direcionamento espiritual, agir por interesse próprio, trouxe consequências graves. Não foi o destino, não foi azar. Foram decisões tomadas pelo livre-arbítrio, decisões humanas e conscientes que trouxeram dores humanas. Nos tempos de hoje, continuamos a agir assim. Quantas vezes nos afastamos de pessoas boas, de princípios corretos, em busca de vantagens momentâneas? Quantas vezes tomamos decisões baseadas apenas no que nos parece mais fácil, sem considerar a vontade do Senhor? E depois colhemos sofrimento e perguntamos por quê? A resposta muitas vezes está nas nossas próprias escolhas. Tamar, por sua vez, também é um exemplo de ação. Ela percebe a negligência de Judá, pois este não cumpre sua palavra de dar-lhe Selá como esposo. Verso 14. Então, ela age com astúcia para garantir seu direito à descendência, disfarçando-se e engravidando de Judá. Verso 18. Seus meios não foram perfeitos, mas o anseio que ela tinha de cumprir o plano de ter descendência era legítimo dentro da cultura daquele tempo. Mesmo dentro dos erros humanos, o Senhor permitiu que dela nascesse Perez, antepassado do próprio rei Davi e, portanto, antepassado de Cristo. Essa é outra grande lição. Deus não anula as consequências dos nossos atos, mas Ele é tão misericordioso que usa até os nossos erros para realizar sua vontade. Ele redime histórias tortuosas para a sua glória, mas não tira de nós a responsabilidade pelas escolhas. Assim como Judá, podemos reconhecer nossos erros.
Ele, ao descobrir que Tamar estava grávida e reconhecer que ela tinha razão, versículo 26, diz: ela é mais justa do que eu. Essa frase é uma admissão rara e poderosa. Judá aceita a responsabilidade por sua decisão errada. E esse arrependimento é tão verdadeiro que mais adiante na história, Judá se tornará um homem transformado, disposto a sacrificar-se pelos outros, como vemos em Gênesis 44. Comparação entre os tempos antigos e os nossos dias. Antigamente, as alianças erradas eram feitas com povos estrangeiros. Hoje, muitas vezes, nos associamos com ideias, hábitos e pessoas que afastam nosso coração de Deus. Antigamente, filhos pereciam pela falta de direção espiritual. Hoje, gerações se perdem porque muitos pais negligenciam a fé dentro de casa. Antigamente, as decisões eram precipitadas por impulso. Hoje, seguimos tomando decisões apressadas, guiadas por prazer, medo ou interesse, sem buscar a direção do Senhor. O livre-arbítrio é um presente extraordinário que Deus nos deu. Ele poderia ter criado seres que o obedecessem automaticamente, como máquinas, mas em seu amor, preferiu nos fazer livres, porque amor verdadeiro só pode existir na liberdade. Portanto, nós criamos a maioria dos nossos problemas, não Deus. O Senhor nos dá a capacidade de escolher, e nossas escolhas, boas ou ruins, constroem o caminho que trilhamos. Quando erramos, não devemos culpar a Deus, mas reconhecer humildemente onde falhamos, buscar arrependimento sincero como Judá, e confiar que, mesmo nos nossos erros, Deus pode gerar frutos de redenção. Que possamos hoje refletir: estou usando meu livre-arbítrio para honrar ao Senhor? Minhas escolhas são feitas por fé ou por impulso? Tenho aceitado com humildade as consequências dos meus atos ou estou terceirizando minha responsabilidade? Estou disposto a mudar e a me submeter mais profundamente à vontade do Senhor? Que o Senhor, na sua imensa misericórdia, nos ajude a escolher sempre o caminho da verdade, mesmo quando isso exigir coragem, paciência e renúncia. Oração. Gratidão e consagração ao Senhor, Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai de misericórdia e de justiça, Criador dos céus e da terra, de tudo o que há e de tudo o que há de vir. Hoje nos achegamos diante da Tua Majestade com um coração sincero, quebrantado e profundamente grato. Bendito és Tu, Senhor, que desde o princípio dos tempos concedeste ao homem o dom do livre-arbítrio, a liberdade de escolher entre o caminho da vida e o caminho da morte, entre a luz e as trevas. Bendito és Tu, que nos criaste à Tua imagem e semelhança, não como seres programados, mas como filhos livres, capazes de amar-te de coração voluntário. Senhor, ao meditarmos sobre a história de Judá e Tamar, reconhecemos que os homens de outrora, assim como nós hoje, enfrentaram as mesmas lutas, escolhas precipitadas, alianças imprudentes, pecados de omissão e de ação. E assim, nós reconhecemos que a maior parte dos fardos que carregamos são frutos de nossas próprias decisões, frutos colhidos das sementes que nós mesmos plantamos ao longo dos dias. Por isso, Senhor, humildemente te pedimos, ensina-nos a discernir com sabedoria, fortalece em nós a coragem de fazer o que é certo, ainda que seja difícil. Dá-nos olhos espirituais para enxergar além do imediato, para não vendermos nossa herança por um prazer momentâneo. Ao mesmo tempo, ó Deus de infinita misericórdia, não podemos deixar de agradecer-te com toda a nossa alma. Obrigado, Senhor, porque mesmo quando nos afastamos, Tu não desistes de nós. Obrigado porque mesmo no meio dos nossos tropeços, ainda assim, Tu és capaz de redimir nossas histórias e escrever nelas a Tua glória. Obrigado porque, como fizeste com Judá, Tu nos dás a chance de reconhecer nossas falhas, de nos arrependermos e de sermos transformados.
Obrigado, porque mesmo em nossos dias mais escuros, o teu amor é a lâmpada que não se apaga. Agradecemos-te, ó Senhor, por tudo em nossas vidas, pelas alegrias que nos animam e pelas tristezas que nos ensinam, pelos acertos que nos edificam e pelos erros que nos amadurecem, pelos dias de bonança e pelos dias de luta, pois sabemos que em todos eles o teu cuidado nos sustenta. Pelas pessoas que colocaste em nosso caminho, algumas para nos erguerem, outras para nos provarem e moldarem nosso caráter. Senhor, não queremos ser como Onã, que agiu por interesse próprio, nem como Judá no seu momento de fraqueza. Queremos ser aqueles que reconhecem a responsabilidade de cada decisão e vivem de modo digno da liberdade que tu nos deste. Queremos fazer escolhas que honrem teu nome e edifiquem gerações futuras, que apontem para ti e não para nós. Se, em algum momento, nossas atitudes geraram sofrimento a outros, dá-nos humildade para reconhecer e consertar. Se ainda estamos colhendo as consequências de erros passados, dá-nos paciência e perseverança para passar pelo processo, sabendo que tu és Deus que restaura. Se estamos no limiar de decisões importantes, concede-nos teu Espírito Santo para guiar-nos com sabedoria que vem do alto. Ó Pai, toma nossa liberdade, toma nosso querer e nosso agir, e ensina-nos a usá-los para a glória do teu reino. Não queremos apenas viver, queremos viver em ti, por ti e para ti. Que nossa história, como a de Tamar e Judá, seja transformada pelas tuas mãos e que, mesmo entre falhas humanas, floresça a tua redenção. Assim te louvamos e te entregamos este dia, este coração e este livre-arbítrio, certos de que em ti encontramos a vida abundante que jamais poderíamos conquistar sozinhos. Em nome de Jesus, nosso Senhor, aquele que escolheu a cruz para nos dar a verdadeira liberdade, oramos e te agradecemos eternamente. Amém. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe seu gostei, comente e compartilhe. Obrigado, tenha um abençoado dia.